Olá, eu me chamo Ivan Roger e nós vamos trabalhar a língua portuguesa no Enem, certo? A prova de língua portuguesa é basicamente interpretação e compreensão de textos, certo? Não somente a prova de língua portuguesa no Enem, né? As outras disciplinas também, de uma maneira ou de outra, trabalham com interpretação de texto, porque a base das atividades são textos, certo? E com a língua portuguesa não é diferente. Óbvio, é importante, aqui no caso, voltando aqui para a língua portuguesa, né, é importante você trabalhar, estudar, né, as questões da gramática, né, e isso é importante ver, aquilo que cai no Enem. Mas nós vamos trabalhar aqui mais especificamente, né, a leitura, compreensão e interpretação de textos, tá? Bom, já que o texto é a base da prova de língua portuguesa no Enem, então nós temos que começar pelo seguinte, né? Que é texto, ou como as pessoas costumam falar, né? O que é texto? Nós precisamos então começar pelo princípio, né? Compreender que é um texto. Bom, um texto é um enunciado ou uma sequência de enunciados que possuem sentido quando lidos, certo? O sentido, por sua vez, se faz através de diversos fatores, que podem ser resumidos sob uma palavra, contexto. Ou seja, nós temos vários elementos e fatores que influenciam, certo, no estabelecimento desse sentido. Não é apenas ler, é um texto que você já compreende, né? Você não percebe, você não sabe, né? Mas quando você lê um texto e o compreende, há diversos fatores que compreendem, que auxiliam, né, para a compreensão daquele texto. Ou seja, o contexto é um conjunto de fatores e elementos que dão sentido e colaboram para o estabelecimento dele, um sentido no texto, certo? Aqui nós temos aqui exemplos de fatores. O meio pelo qual o texto é veiculado, né, o suporte, né, se é veiculado pela televisão, pela rádio, por uma revista, né? O destinatário, a quem se destina essa notícia, enfim, essa notícia não, esse texto, né? Pode ser uma notícia, pode ser um artigo, uma entrevista, né? Enfim, não importa, né? A quem é destinado esse texto, o tema, né, do texto que é tratado, né, ali, a linguagem usada, formal, informal, científica, a tipologia textual, certo? E gênero textual, né? Ou seja, são alguns elementos aqui que nós temos que colaboram para o estabelecimento do sentido em um texto, né? Porque, vejamos bem aqui um exemplo. Eu coloquei aqui a questão do tema, né, como um fator. Vejam bem, se vocês pegam um livro de um tema, né, sobre o qual vocês não têm conhecimento, né, é um tema, assim, muito aprofundado, muito específico, suponhamos, né, você vai lá e pega um livro sobre engenharia, né, engenharia, ou então um livro, por exemplo, a própria questão aqui da área de letras, né, o curso de Linguística Geral. Muito provavelmente você terá muitas dificuldades para compreender esse texto. Por quê? Porque aquele texto requer conhecimentos, certo, prévios, porque os conhecimentos que tem ali são muito avançados, certo? Ali há termos, né, que quando lidos você não vai compreender, você vai falar, o que significa isso? E isso afeta na compreensão do texto, certo? Ou seja, conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico, né, tudo isso, né, colabora para o estabelecimento de sentido em um texto, certo? Então, no caso aqui, seria justamente isso aqui o texto. O texto seria o quê? Um enunciado, uma sequência de enunciados que possuem sentido quando lidos, certo? Agora vamos passar aqui adiante. Exemplo de texto. Vamos ver aqui. São 9 da manhã, você vê seu vizinho e diz-lhe o seguinte: bom dia. Bom, nós temos aqui bom dia, né? Isto aqui é um texto. É um texto, tá? É um texto.
São 9 da manhã, você disse que o seu vizinho diz o seguinte: bom dia, certo? Ele provavelmente dirá o quê? Bom dia, e perguntará como está, como vai, e tudo mais, enfim. O bom dia, né, um texto aqui, né, sim, um texto bem curto, isso mesmo, é um texto, né, ele uma daquelas palavras, expressões, né, que são usadas para iniciar uma conversa e tudo mais. Enfim, mas é um texto. Isto aqui é um texto. Ainda que seja muito curto, é um texto. Ele tem o sentido, ele tem uma intenção, né, comunicativa, certo? Ele é um texto. Outro exemplo aqui. Você está numa biblioteca e vê um cartaz anunciando o seguinte: silêncio. Vejam bem. Silêncio. Mais uma vez aqui nós temos uma palavra, certo? Você compreendeu o texto. É um texto. Certo? Você compreendeu o que significa esse texto aqui. Eu tenho que manter silêncio na biblioteca. Certo? Por quê? Porque as pessoas estão lendo, elas precisam se concentrar, e o barulho, né, ajuda, na verdade, não ajuda, né, não ajuda na leitura, né, pode tirar a atenção dos leitores, ou seja, nós temos um texto aqui, tá? E é interessante lembrar que é aquela questão que eu coloquei lá, é que todos os elementos que contribuem para estabelecer o sentido em um texto podem ser resumidos sobre uma palavra. Então, o contexto. Vejam bem aqui, silêncio. E tem um contexto. O contexto está dado aqui em cima. Você está numa biblioteca e vê um cartaz anunciando o seguinte, silêncio. Agora, se eu simplesmente jogasse aqui silêncio, muito provavelmente você não compreenderia muito bem, né? Você perguntaria por que silêncio, né? Agora numa biblioteca não, você já bate o olho ali e vê silêncio, opa, vamos manter silêncio. Você nem se questiona, você apenas faz o que está mandando, né? E na mesma coisa aqui também temos, voltando aqui no slide, nós temos aqui no exemplo do bom dia. Se de repente são 8, 9 horas da noite, né? Aí eu vejo meu vizinho e lhe digo bom dia, sem mais nem menos, né? Meu vizinho vai falar, esse cara tá maluco, né? O que aconteceu com ele? Por que ele me disse bom dia, sendo que agora já é noite, né? Então, enfim, assim, ficaria um texto assim, tanto quanto incoerente, com alto nível de incoerência, certo? Então, assim, aqui é para vocês evidenciar essa questão do contexto, certo? Os elementos que contribuem para o estabelecimento do sentido, tá? Aqui temos um outro exemplo de texto. Nós temos um exemplo de texto aqui que é uma notícia, certo? Temos aqui o título, né, que está aqui em laranja, e o subtítulo, que está aqui em laranja também, né, na segunda linha, e aqui o corpo do texto, que está em branco, certo? O título da notícia, De Olho em Marte. O planeta atinge ponto bem próximo da Terra, certo? E aqui abaixo nós temos a fonte, né, de onde foi retirada esta notícia. Ou seja, este exemplo aqui é aquele exemplo mais tradicional de texto, certo? E quando nós falamos textos, as pessoas imaginam assim, várias palavras, né? Uma palavra ao lado da outra, né? Vários parágrafos, várias linhas, né? Enfim, esse aqui é o exemplo mais tradicional, né? Mas aqui salientando, né? Aqueles exemplos anteriores que nós usamos também são exemplos de texto, certo? Ou seja, nós temos que compreender aqui que não é questão do tamanho, né? Porque nós nos comunicamos através de textos. Nós vamos ver melhor isso aqui um pouco mais adiante, certo? Mas então, este aqui também temos um exemplo de texto. E vejam bem, se vocês lerem esta notícia aqui, vocês verão que ela tem sentido, né? Ela não é um amontoado de palavras, né? As palavras aqui, essa sequência de palavras, esta sequência de frases, de linhas, de parágrafos, né? Elas têm sentido entre si. Né? Eu não simplesmente saí, a pessoa que escreveu esta notícia não saiu captando um monte de palavras, de frases e amontoou. Nós perceberíamos isso, né? Ou se a pessoa escrevesse, mas ela, né, se dispersasse ali, né, se ela divagasse, né, nós perceberíamos, opa, esse cara aqui, ele saiu do assunto, né, ele tá deixando o texto um pouco incoerente nessa parte aqui, né? Mas, enfim, né, é justamente para exemplificar aquilo que eu falei, né, uma sequência de enunciados,
né, nós temos aqui uma sequência de enunciados coerente, certo? Adiante. Bom, a classificação do texto. O texto pode ser verbal, temos aqui o exemplo. Piadas, notícias de jornal, conversa telefônica, bilhetes, receitas, entrevista no rádio, etc. O texto verbal tem como base a palavra, certo? É o exemplo do exemplo anterior, é o exemplo do exemplo anterior, né, que é uma notícia. Tem como base a palavra, certo? Esta é a característica do texto verbal, certo? A palavra. E se vocês observarem aqui nestes exemplos que eu coloquei, você vai perceber que, de fato, né, eles têm como base a palavra. Aqui, a próxima classificação, texto não verbal. Temos como exemplos escultura, pintura, fotografia, ilustração, música instrumental e etc. O texto não verbal, como vocês já devem estar imaginando aí, ele não tem como base a palavra, certo? Vejam bem, nestes exemplos aqui nós trabalhamos, por exemplo, a escultura, a questão da imagem, certo? A questão da imagem, escultura, pintura, fotografia, a questão da imagem, certo? Aqui nós temos a música instrumental, também um exemplo, é um texto, certo? Mas é um texto não verbal. E vejam bem, instrumental, porque a música normalmente ela tem o quê? Ela tem letra, né? Mas aqui eu coloquei música instrumental porque, né, estamos dando um exemplo de texto não verbal, certo? E aqui no caso aqui nós temos um texto que já trabalha a audição, certo? E aqui abaixo nós temos o texto multimodal. O texto multimodal é o texto que trabalha, que junta o texto verbal com o não verbal, certo? Temos aqui os exemplos: cartoons, quadrinhos, anúncios publicitários, charges, filmes, peças teatrais, canções, gráficos, tabela e etc. Certo? Vejam bem, né, o texto multimodal, vamos pegar aqui o anúncio publicitário, certo? O anúncio publicitário não é simplesmente um texto que eles grudam ali na tela e mostram para o leitor, né, para o consumidor. Não, ele vai usar a imagem, vai usar o som, vai usar o texto escrito, vai usar cores, movimento, né? Ou seja, é um exemplo, assim, bem de texto multimodal mesmo, você vê praticamente tudo ali sendo usado, né? Vários tipos de recursos textuais sendo usados, né? Textos não verbais e não verbais, certo? Bom, aqui temos as referências, certo? Que foram utilizadas para produzir esta apresentação, né? E é isto, né? Ter em mente, né, os tipos de texto, né? Tentar desfazer aquela ideia que temos de texto, né? Porque as pessoas normalmente têm aquela ideia de texto, é algo escrito, um monte de palavras. Não, o texto é a forma pela qual nós nos comunicamos, certo? Nós nos comunicamos através de textos. Desde um bom dia até um obrigado, um de nada, até um artigo científico é um texto, certo? Bom, e por agora é isto.